Oi, pessoal. Já é a terceira tentativa de eu gravar esse vídeo. Tá um pouco difícil, mas em nome de Jesus ele vai sair. Eu entendo essas coisas. Eu sei que há uma guerra espiritual sempre quando a gente vai fazer algo em Deus e que a gente tem certeza que isso vai impactar algumas pessoas. E eu tenho certeza que isso vai impactar a sua vida também. Eu quero falar sobre uma ministração que eu vi. Infelizmente eu não peguei o nome do pastor, mas eu vou pegar, vou descobrir e vou trazer para vocês no próximo vídeo, para que vocês também possam assistir. E realmente foi muito impactante para mim e eu acredito também vai ser para você. Eu vou contar brevemente um pouco da minha história. Eu frequento a igreja evangélica desde minha adolescência. Com criança eu já frequentava, ia de vez em quando com a minha avó. E depois na adolescência eu comecei a ir mais frequentemente. Mas eu digo que eu tive um encontro real com a pessoa de Jesus Cristo por volta de 18, 19 anos. Que eu fui batizada no Espírito Santo e depois eu tive realmente uma disposição minha em viver com Jesus, quando eu descobri de fato que havia uma nova vida para que eu vivesse, um chamado de Deus para mim, e houve todo um despertar do Espírito sobre mim, e eu falei, opa, me achei, me encontrei. Porque é isso que nós sentimos quando temos um encontro com Jesus, o vazio que tem dentro de nós, aquele oco, aquela coisa que tá ali e que tu, caramba, e você se encontra com Jesus e você fala, achei, era isso. Né? O amor de Deus preenche todos os espaços vazios do nosso coração. E eu passei a caminhar com Jesus e crer na palavra, né, como a palavra de Deus, e que não há erros aqui, e que é uma inspiração do Senhor, que Ele instruiu os homens para que escrevessem a palavra. E utilizo como minha regra aqui de fé, de prática, que tudo que eu preciso está na palavra, todos os meus dilemas, todas as minhas dúvidas, todos os meus problemas, tudo que eu preciso está aqui. Essa é a palavra de Deus e é nela que eu creio e não há sombra de dúvida nisso. Então, eu com 18, 19 anos eu tive esse encontro com o Senhor e aquele início com Deus tão maravilhoso que deveria ser para o resto da nossa vida, não é? E eu muita sede, muita fome de Deus, e descobrir coisas em Deus, e Ele me mostrar coisas em mim, e coisas que eu precisava ser transformadas, coisas, características pessoais maravilhosas que Ele tinha colocado em mim, né, que Ele coloca dentro de nós quando nos cria, né, nossa personalidade, nosso jeito, enfim, coisas tão lindas que Deus falou comigo. E Ele começou a me despertar para um chamado de Deus, né, na minha vida. E a gente passou uma época aí no Brasil, né, na nossa nação, de um grande avivamento em adoração, né, da igreja, entre ano de 99 até 2005, mais ou menos 2006, acredito que tenha sido isso. E que homens e mulheres de Deus foram levantados na nossa nação, que compartilharam o que Deus falava com eles nas suas orações, nos seus devocionais, em revelações tremendas de Deus. E eu fui muito impactada. Eu vivia em congressos, eu fazia devocionais de 3, 4, 5, 6 horas na presença de Deus, chorando, babando, ouvindo Deus e lendo a palavra e comendo de Deus, e me trancava no meu quarto. Era uma coisa assim maravilhosa. Só que, assim como eu falei no início, procrastinar, demorar, adiar, né? Isso foi uma palavra que me acompanhou por muito tempo na minha vida. Por quê? Quando esse tempo acabou na nação, na verdade ele adormeceu, esse avivamento, não vou dizer que seja o avivamento, mas foi algo realmente assim, que mexeu muito com a minha geração. Foi porque nós comemos e nos alimentávamos e comíamos,
e ficávamos trancados no nosso quarto e vivíamos em congressos e vivíamos em adoração e palavra, nos alimentávamos e orávamos e ouvia Deus e víamos chuva de ouro e víamos óleo saindo, escorrendo na mão das pessoas e um cheiro, um perfume de Deus pairava nos lugares onde a gente estava. Só que nós engordamos. Estávamos tão cheios, mas não compartilhamos com a geração seguinte. Então, eu sinto que eu tenho uma dívida muito grande nessa geração. Não só na minha, mas nesta geração que hoje vem pós a minha e que está aí vindo, crescendo, esses adolescentes, essas pessoas mais novas. Eu tenho uma dívida com você. Eu tenho uma dívida de compartilhar o que Deus falou comigo, o que Deus me mostrou, a minha vivência com Deus, na minha intimidade, nos meus devocionais, naquilo que Deus revela para mim. Eu tenho uma dívida. Eu tenho um chamado em Deus. E talvez você, que também viveu todo esse tempo de adoração, de avivamento, de restauração, esse movimento todo, e hoje talvez você sinta-se, assim como eu me sinto, que procrastinou, deixou para depois, deixou de lado. E hoje você fica assim, meu Deus, tá faltando alguma coisa, tem alguma coisa que precisa acontecer. Há um chamado de Deus na minha vida. Eu tenho convicção desse chamado, mas eu não consegui ainda colocar em prática. Então essa é a motivação do meu vídeo. A motivação é que eu compartilhe o que Deus tem me dado. Que eu compartilhe as experiências que eu vivi e que eu ainda vou viver e tenho vivido com Deus. Eu preciso compartilhar. Eu preciso ensinar aquilo que Deus tem me ensinado. Aquilo tudo que eu recebi e que eu recebo dos profetas, dos pastores, de Deus. Eu preciso compartilhar isso com você. E eu quero motivar a você, como eu falei anteriormente, que viveu tudo isso, que você também compartilhe, que haja uma motivação no seu interior, pelo próprio Espírito, para que você também compartilhe aquilo que Deus moveu na sua vida e que tem falado na palavra de Deus. Quando eu ouvi essa ministração sobre essa palavra, sobre deixar para depois, esse pastor, quando ministrou, ele falou sobre 3 questões. A primeira era sobre prioridade. Talvez a gente deixe para depois as coisas do Senhor, porque talvez elas não sejam prioridades na nossa vida. Será que a sua vida com Deus, o seu relacionamento com o Senhor hoje é prioridade na sua vida ou não? Será que a leitura da palavra, será que o nosso relacionamento com Jesus hoje é prioridade na nossa vida ou não? E aí? A segunda coisa que ele falou, a segunda importância, ele falou o seguinte: sobre os nossos questionamentos, as nossas filosofias. Eu aprendi algo na faculdade, se eu não me engano foi anteontem, uma aula que eu tive e que eu aprendi muitas coisas. E uma delas falou sobre o descongelamento. O fato de você desconstruir para que você reconstrua algo novo em você. Será que as nossas filosofias, será você que adquiriu uma fórmula, um jeito? Será que você permite que o próprio Deus desconstrua em você, descongele você, para que algo novo em Deus possa ser produzido em você? E aí? Ou será que as suas filosofias, o que você aprendeu até aqui, foram suficientes e Deus se encaixou nisso e é isso e nada além disso? Eu creio que nós precisamos desconstruir coisas na nossa vida. Coisas que não funcionam. Talvez funcionam, mas não funcionam da forma que Deus quer. O que Deus quer?
não é simplesmente desconstruir para construir. É simplesmente entender o que Deus quer para que possa ser desconstruído aquilo que Ele não quer em nós, em mim e em você. A terceira coisa que é de total importância que ele falou é sobre identidade, a falta de identidade. Por isso a minha dívida com essa geração. Porque eu observo que há uma falta de identidade nessa geração. E de vez em quando em nós. Porque a gente precisa saber quem somos em Deus, o que a palavra diz que nós somos. O que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer. O que me é lícito, o que não me é lícito. O que me convém fazer e o que não me convém fazer. Eu posso todas as coisas? Sim, eu posso todas as coisas. E aí? Qual é a sua identidade em Deus? Quem você é em Deus? O que Deus chamou você para ser? Será que você é um pastor? Deus tem um chamado de pastorear pessoas? O que é ser pastor? É cuidar de vidas, é cuidar de ovelhas, é amar pessoas, é amar os seus dilemas, é acompanhar, é talvez ter a tua reputação denegrida porque você está andando com alguém que as pessoas, a maioria delas não andaria, não estaria perto e você está ali. Será que seu chamado é para ser mestre? Você tem facilidade em aprender, em adquirir conhecimento e em repartir esse conhecimento de forma que as pessoas possam ali, conseguem sugar todo o seu conhecimento, possam ter revelações naquilo que você está ensinando e elas comem, elas se alimentam. Você tem um chamado de mestre, e aí? E você, profeta? Profeta, nem todo mundo gosta de profeta. Mas se você tem um chamado de profeta, seja profeta. E os apóstolos? Cadê? Cadê essa geração? Cadê? Onde você se encaixa nisso? Sua identidade de filho amado, de filho querido, que o Pai ama. Quem é você? Qual é a sua identidade? Qual é a influência que você tem sobre as pessoas? Qual o chamado de Deus? Você que exerce um chamado em Deus. Você que exerce uma gestão, uma liderança no Senhor. Você sabia que você se torna exemplo para as outras pessoas? Pois é. Mas às vezes nós temos muitos argumentos. Nós argumentamos muito, não é verdade? Eu não sou perfeito. Eu erro. Sim, todos nós erramos, não somos perfeitos. Mas será que você tem tido zelo com o chamado, com a liderança, com a gestão de Deus na sua vida? Você se torna um exemplo. Aquilo que você fala, o que você faz, o que você posta, o que você veste, tudo se torna um exemplo. Você mesmo se autodiscipula quando você lembra que há outras pessoas dão credibilidade no que você fala, dão credibilidade no que você escreve, dão credibilidade no que você é. Sim, não tem como fugir disso. Não é você se encapar de super-herói. Não, nós não somos super-heróis. Que fique bem claro, nós somos humanos. E é de grande valia você reconhecer que você erra. Mas isso não dá crédito para que você se mantenha num processo de iniquidade, de pecado. Você precisa saber quem você é, o que Deus chamou você para ser. Então a gente falou sobre prioridade, a gente falou sobre os nossos questionamentos, as nossas filosofias, né? Os nossos próprios ensinamentos, os nossos próprios pensamentos e sobre a falta de identidade. Hoje eu quero começar a pagar uma dívida com a minha geração, que é de compartilhar aquilo que Deus tem falado comigo. E você
que talvez também procrastinou, deixou para depois aquilo que Deus chamou, adiou o chamado de Deus na sua vida, que com esse vídeo, com essa palavra, possa ser aceso novamente no seu coração um chamado de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que você deixe, pare, abandone esse adiamento nas coisas do Senhor. Faça aquilo que Deus chamou você para fazer. Que você tenha agora um momento de oração, que você tenha um momento agora com Deus, na presença de Deus, para que Ele se revele a você, para que Ele diga quem você é, que você ouça do próprio Deus quem você é nele, o que Ele te chamou para ser nesse tempo. Vamos orar? Se você puder orar comigo, aproveitar esse momento, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Deus, para que esse vídeo vá aos corações dessas pessoas, Senhor. Que talvez homens, mulheres, jovens como eu, que deixaram para depois aquilo que o Senhor chamou eles para fazerem nesse tempo, chamado hoje. Que haja um despertamento nesses corações, no seu interior, para que eles vivam o seu chamado, para que eles vivam os teus sonhos. Em nome de Jesus, meu Pai, que haja uma transformação de mente e um convencimento do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida e eu vou preparar outro vídeo, talvez amanhã ou alguns outros dias durante a semana, para que a gente possa compartilhar esse conhecimento. E se puder, seria de muita importância que você escrevesse aí embaixo a sua opinião, talvez uma indicação de algo que Deus também tenha falado com você e que talvez também haja uma motivação no seu coração de também compartilhar com vídeos aquilo que Deus está falando com você, tá bom? Escreve aí embaixo, tá? Um beijão, Deus te abençoe e vamos arrebentar nessa geração com a palavra de Deus. Eu vou aproveitar aqui e vou compartilhar essa palavra que é muito conhecida e que talvez você já ouviu muitos ministros, muita gente boa de Deus falando sobre isso e que isso se acenda novamente no seu coração. Mateus 28, o versículo 16 até o 20. Os 11 discípulos foram para Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus, aproximando-se deles, disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Algumas pessoas certamente duvidarão, mas talvez você seja essa pessoa que tem fé suficiente para receber essa palavra e ir e ensinar e viver o chamado de Deus, aquilo que Deus chamou você para fazer. Deus te abençoe.